Marina tinha 42 anos e trabalhava como gerente financeira de uma empresa de logística em São Paulo. Uma mulher organizada, meticulosa, que sempre conferiu cada centavo que entrava e saía de sua conta. Na manhã de terça-feira, 23 de julho, ela acordou como todos os dias às 6h30, tomou seu café e checou as notificações no celular. Nada de anormal. Algumas mensagens do WhatsApp, e-mails de trabalho e uma notificação do banco sobre o vencimento do cartão de crédito na próxima semana. Marina guardou o telefone na bolsa e seguiu para o escritório. Não fazia ideia de que, naquele exato momento, a 200 quilômetros de distância, em Campinas, um homem de 28 anos, chamado Rafael, estava digitando o CPF dela em um sistema. Rafael não era funcionário de nenhuma empresa legítima. Era especialista em algo que a polícia chama de SIM swap, a clonagem de chips de celular. Ele tinha conseguido os dados pessoais de Marina através de um vazamento de informações que aconteceu 6 meses antes, quando uma empresa de telecomunicações foi hackeada. Nome completo, CPF, RG, endereço, nome da mãe, tudo estava ali. Rafael sorriu enquanto anotava as informações em um caderno. Para ele, Marina era apenas mais um número na lista de 53 possíveis vítimas daquela semana. Às 9 horas da manhã, Rafael ligou para a central de atendimento da operadora de Marina. Do outro lado da linha, uma atendente chamada Júlia, de 24 anos, trabalhando em sua terceira semana no emprego, atendeu a ligação. Rafael se identificou como Marina. Falou o CPF correto, o nome da mãe correto, o endereço correto. Júlia seguiu o protocolo padrão da empresa e fez as perguntas de segurança. Rafael respondeu todas sem hesitar. Disse que tinha perdido o celular na noite anterior, que estava desesperado porque tinha reuniões importantes no trabalho e precisava recuperar o número urgentemente. A voz dele estava levemente modificada por um aplicativo que deixava o tom mais agudo, quase feminino. Júlia, sem desconfiar de nada, iniciou o processo de transferência do número para um novo chip. Em 15 minutos, o número de Marina foi transferido para o telefone que Rafael segurava nas mãos. O processo estava completo. Marina continuava trabalhando normalmente em seu escritório, sem imaginar que seu número de telefone, sua identidade digital, agora pertencia a outra pessoa. Eram 10h15 da manhã quando Rafael recebeu a primeira mensagem de confirmação no celular clonado. Era do banco de Marina, agradecendo por ter atualizado os dados de contato. Ele sorriu novamente. A parte mais difícil tinha sido concluída. Agora começava a verdadeira operação. Rafael sabia que tinha uma janela de tempo limitada. A maioria das pessoas não percebe que o celular parou de funcionar imediatamente, especialmente se estão em lugares com sinal fraco ou ocupadas com trabalho. Ele precisava agir rápido. Abriu o aplicativo do banco no telefone clonado e iniciou o processo de recuperação de senha. Como tinha acesso ao número de Marina, recebeu o código de verificação por SMS. Em poucos minutos, estava dentro da conta bancária dela. O que Rafael viu na tela fez seus olhos brilharem. Marina tinha R$ 87 mil na conta corrente, mais 120 mil em uma poupança e outros 43 mil em CDB. 250 mil reais, bem mais do que ele imaginava. Rafael abriu outro aplicativo em seu laptop. Era um sistema que ele tinha desenvolvido nos últimos 2 anos, capaz de fazer transferências bancárias em pequenos valores para não despertar suspeitas dos algoritmos de segurança dos bancos. Começou criando 5 contas fantasma em bancos digitais diferentes. Cada conta estava vinculada a um CPF comprado no mercado negro, com documentos falsificados, que pareciam legítimos nos sistemas bancários. Rafael iniciou a primeira transferência, R$ 3.500 para a conta do banco digital A. Aguardou 5 minutos. Segunda transferência, R$ 4.200 para o banco digital B. Mais 5 minutos.
A estratégia era simples: valores pequenos, intervalos regulares, bancos diferentes. Dessa forma, o sistema antifraude não detectaria um padrão suspeito imediatamente. Enquanto isso, Marina estava em uma reunião sobre o orçamento do próximo trimestre quando notou que seu celular não tinha sinal. Primeiro pensou que fosse problema da operadora ou do local onde estava. Saiu da sala, foi até a janela, tentou reiniciar o aparelho. Nada. O telefone simplesmente não conseguia se conectar à rede. Voltou para a reunião pensando que resolveria depois. Às 12h30, durante o intervalo para almoço, Marina foi até uma loja da operadora no shopping próximo ao escritório. Explicou a situação para o vendedor, que fez alguns testes no aparelho. Ele franziu a testa e disse que precisava verificar algo no sistema. Após alguns minutos digitando no computador, o vendedor olhou para Marina com uma expressão confusa. Disse que, conforme o sistema, ela tinha solicitado a transferência do número para um novo chip às 9 horas da manhã. Marina sentiu um frio na barriga. Explicou que não tinha feito nenhuma solicitação, que estava trabalhando naquele horário e tinha o celular funcionando normalmente até algumas horas atrás. O vendedor disse que isso era impossível, que o sistema mostrava que ela tinha fornecido todos os dados pessoais corretos e passado na verificação de segurança. Marina pediu para falar com um supervisor. Começou a entender que algo muito errado estava acontecendo. Enquanto aguardava o supervisor, tentou acessar o aplicativo do banco em seu celular. A tela mostrava uma mensagem que nunca tinha visto antes. Número de telefone não vinculado a esta conta. O supervisor da loja confirmou o que Marina já suspeitava. Alguém tinha se passado por ela e conseguido transferir seu número para outro chip. Ele explicou que isso se chamava SIM swap e que era um tipo de golpe cada vez mais comum. Marina sentiu as pernas tremerem. Perguntou imediatamente sobre suas contas bancárias. O supervisor disse que ela deveria entrar em contato com o banco urgentemente. Marina correu de volta ao escritório e ligou para o banco usando o telefone fixo. Depois de 20 minutos na linha, conseguiu falar com um atendente. Explicou a situação e pediu para verificar sua conta. O atendente ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então disse que havia movimentações suspeitas na conta dela. 8 transferências no valor total de R$ 29.400 tinham sido feitas nas últimas 3 horas. Marina sentiu o mundo desabar. Pediu para bloquear imediatamente todas as contas e cartões. O atendente disse que faria o bloqueio, mas que as transferências já tinham sido processadas e não poderiam ser canceladas automaticamente. Ela teria que abrir um processo de contestação que poderia levar até 45 dias para ser resolvido. Marina desligou o telefone e desabou na cadeira. Em menos de 4 horas, alguém que ela nunca tinha visto na vida conseguiu acessar suas contas e roubar quase R$ 30 mil. E ela começava a suspeitar de que aquilo era apenas o começo. O telefone fixo tocou. Era o banco ligando de volta. O atendente disse que precisava informar algo urgente. Mais transferências estavam sendo processadas naquele exato momento. Rafael sabia que tinha pouco tempo antes que Marina descobrisse o golpe. Ele acelerou o processo. Enquanto o banco estava bloqueando as transferências futuras, Rafael já tinha movido R$ 52 mil para 8 contas diferentes. Mas não parou por aí. Usou o acesso ao celular de Marina para entrar no aplicativo da corretora de investimentos dela. Encontrou os R$ 120 mil da poupança e os 43 mil do CDB. Iniciou o processo de resgate antecipado dos investimentos. A corretora enviou códigos de confirmação por SMS, que chegaram diretamente no telefone clonado. Em 45 minutos, Rafael tinha liquidado todos os investimentos de Marina e transferido o dinheiro para a conta corrente. Agora, eram R$ 215 mil disponíveis para saque. Ele sorriu, mas sabia que a parte mais arriscada estava chegando.
Precisava sacar o dinheiro em espécie antes que todos os sistemas fossem bloqueados. Rafael tinha uma rede de cúmplices espalhados por São Paulo. Pessoas que ele recrutou ao longo dos anos, a maioria jovens em situação de vulnerabilidade social, que aceitavam sacar dinheiro em troca de uma pequena porcentagem. Ele enviou mensagens para 12 pessoas diferentes, cada uma com instruções para sacar valores entre 8 e 15 mil reais em agências bancárias diferentes. A estratégia era espalhar os saques pela cidade para não levantar suspeitas. Às 15 horas, os primeiros saques começaram. João, de 19 anos, sacou 12 mil reais em uma agência na Zona Leste. Amanda, de 22 anos, retirou 15 mil na Zona Sul. Marina estava no maior desespero de sua vida. Voltou à loja da operadora com documentos, extratos bancários, tudo o que pudesse provar sua identidade. O supervisor explicou que o processo de recuperação do número levaria pelo menos 24 horas, tempo que ela não tinha. Marina pediu para usar o telefone da loja e ligou novamente para o banco. A situação tinha piorado. O atendente informou que agora eram 108 mil reais que tinham saído de sua conta. Mais grave ainda, seus investimentos tinham sido liquidados sem sua autorização. Marina começou a chorar ali mesmo, na frente de todos. Uma mulher de 42 anos, bem-sucedida, que tinha economizado a vida toda para ter aquela quantia, vendo tudo desaparecer em questão de horas. O supervisor da loja se sensibilizou e disse que faria algo excepcional. Ligou diretamente para o setor de fraudes da operadora e explicou a situação. Conseguiu agilizar o processo de recuperação do número. Em 2 horas, Marina teria seu chip funcionando novamente. Mas 2 horas poderiam ser tempo demais. Ela saiu da loja e foi direto para a delegacia mais próxima. O delegado que a atendeu, Dr. Marcos Santos, de 51 anos, disse que conhecia bem esse tipo de golpe. Explicou que os criminosos conseguiam os dados pessoais através de vazamentos de grandes empresas e que, muitas vezes, as próprias vítimas não sabiam que suas informações tinham sido expostas. Marina perguntou se havia chance de recuperar o dinheiro. O delegado foi honesto. Disse que era muito difícil, porque os golpistas usavam contas fantasma e sacavam tudo rapidamente. Às 17 horas, Marina finalmente conseguiu seu número de volta. O primeiro que fez foi abrir o aplicativo do banco. O que viu na tela foi devastador. Saldo zerado. 215 mil reais tinham sumido completamente. Ela ligou para o banco em prantos. A atendente, constrangida, confirmou que haviam sido realizados saques em espécie, em 17 agências diferentes ao longo da tarde. O dinheiro tinha sido retirado por pessoas que portavam documentos aparentemente legítimos, vinculados às contas para onde as transferências foram feitas. Marina perguntou sobre as câmeras de segurança das agências. A atendente disse que as imagens seriam analisadas, mas que isso fazia parte do processo de investigação policial que poderia levar meses. Marina desligou e ligou imediatamente para sua irmã, Carla, de 38 anos, que morava em Santos. Entre soluços, contou toda a história. Carla ficou chocada e disse que viajaria imediatamente para São Paulo para ajudar. Marina se sentiu um pouco menos sozinha, mas ainda estava destruída. Aquele dinheiro representava 15 anos de economia. Era sua reserva de emergência, seus planos para comprar um apartamento maior, sua segurança financeira. Tudo tinha desaparecido por causa de um golpe que ela nem sabia que existia. À noite, Marina não conseguiu comer. Ficou pesquisando na internet sobre SimSwap e descobriu que milhares de pessoas já tinham passado pela mesma situação. Leu depoimentos de vítimas que nunca recuperaram o dinheiro roubado. Sentiu um misto de raiva e desespero. Enquanto Marina vivia o pior dia de sua vida, Rafael estava em um apartamento alugado em Campinas, contando o dinheiro que seus comparsas tinham sacado. 215 mil reais em espécie estavam espalhados sobre a mesa da sala.
Ele separou a porcentagem que pagaria para cada pessoa que ajudou nos saques. 15% do total, cerca de R$ 32 mil. O resto, R$ 183 mil, era lucro líquido. Rafael não sentia remorso. Para ele, aquilo era apenas um trabalho. Nos últimos 2 anos, tinha aplicado o mesmo golpe em mais de 200 pessoas, acumulando quase R$ 3 milhões. Comprou carros, uma casa na praia, investiu em criptomoedas. Vivia como um empresário bem-sucedido, mas seu negócio era destruir a vida financeira de pessoas inocentes. Na semana seguinte, Marina voltou ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. Seus colegas notaram que ela estava diferente, mais quieta, mais tensa. Ela não contou para ninguém o que tinha acontecido. Sentia vergonha, como se tivesse sido culpada por cair no golpe. À noite, pesquisava obsessivamente sobre o caso, procurava advogados especializados, lia sobre outros casos similares. Descobriu que o Brasil estava entre os países com o maior número de crimes virtuais do mundo e que a recuperação de valores em casos de SIM swap era extremamente rara. 2 semanas depois, Marina recebeu uma ligação do delegado Marcos Santos. Ele disse que tinham identificado alguns dos intermediários que fizeram os saques, mas que o cérebro da operação ainda não tinha sido localizado. 3 meses se passaram. Marina teve que se mudar para um apartamento menor, cancelou planos de viagem, mudou completamente seu padrão de vida. O banco negou o ressarcimento, alegando que ela não seguiu todos os protocolos de segurança adequados. A operadora de telefone também se eximiu de responsabilidade. Marina se sentiu abandonada pelo sistema que deveria protegê-la. Contratou um advogado para processar as empresas, mas ele foi honesto. Disse que casos assim levavam anos para serem resolvidos e que não havia garantia de sucesso. Foi então que Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Decidiu que não seria apenas mais uma vítima silenciosa. Criou um perfil nas redes sociais para contar sua história e alertar outras pessoas sobre o golpe do SIM swap. Começou a receber mensagens de centenas de pessoas que tinham passado pela mesma situação. Criou um grupo de apoio a vítimas de crimes virtuais. Descobriu que juntas, elas tinham mais força para pressionar as autoridades e as empresas. 6 meses depois, Rafael foi finalmente preso. A Polícia Federal conseguiu rastreá-lo através de uma operação que monitorou transferências suspeitas entre bancos digitais. Quando entraram no apartamento dele, encontraram computadores, chips clonados e uma lista com mais de 500 nomes de possíveis próximas vítimas. Rafael foi condenado a 8 anos de prisão. Marina nunca recuperou seu dinheiro, mas encontrou um propósito maior. Hoje, ela trabalha como consultora voluntária, ajudando pessoas a se protegerem contra crimes virtuais. Transformou sua dor em missão. A tecnologia que deveria facilitar nossas vidas pode se tornar uma armadilha nas mãos erradas. Marina aprendeu isso da forma mais difícil possível. A história da Marina poderia ser a sua história amanhã. Esse golpe está acontecendo agora, enquanto você assiste esse vídeo. Se você quer saber como se proteger de outros esquemas como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima vítima pode ser qualquer um de nós.